Fala, galerinha Oi, gente! Do YouTube, como vocês estão? Como vocês estão? Estamos aqui no canal Adoro Central Aju, no nosso também Espere em Deus. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre... Onde é que eu Ouviu os tô? tambores? A gente vai falar um pouco hoje sobre namoro cristão. É isso aí. Vocês devem estar se perguntando como esses dois abençoados se conheceram. Pra quem tá no Instagram... Ou podem não estar se perguntando, mas a gente vai falar mesmo assim. Vocês podem estar no YouTube dando super permissão aqui, se vocês se... Adoro Central, mas é a mesma coisa. Se vocês tiverem, uma boa parte das pessoas acompanham a nossa história, mas pra quem tá aqui no nosso canal, Espere em Deus, nossa história foi bem assim. A gente sempre se via pela igreja, né? Eu sempre via a Vitória na igreja, ela também, mas a gente nunca era de se falar. Até que em 2021, foi 2021, né? Eu não sei, não lembro. Foi 2021, confirmei aqui. 2021, no meio de 2021, eu recebi o convite para ser diretor de mídia da base de adolescentes lá da minha igreja, que é o Ministério de Adolescentes. Eu aceitei e chamei quem? A Vitória para ser vice-diretora de mídia, porque eu vi nessa menina qualidades, uma menina abençoada, uma menina que fazia as coisas tudo certinho. Era a única da base que fazia os desafios digitais lá. Então, chamei ela, vi que ela tinha características que eram compatíveis com a minha, então chamei. Eu aceitei, e então nós trabalhamos juntos na parte da mídia de lá dos adolescentes. E depois, com o passar do tempo, a gente realizou um programa chamado Em Pauta Teen. Aí nesse programa, que era feito pelos adolescentes, nós ficávamos madrugadas em reunião de Zoom para planejar as perguntas, para planejar as coisas. Até a gente só se conversava como por coisa de ministério, né? Assim como no WhatsApp também. Aí a gente conversava muito assim. Bem, como ele disse, a gente foi apresentadores desse programa, né? Aí a partir daí, já começaram a chipar a gente, a igreja toda, um monte de amigo nosso. Então teve uma certa pressão, tipo, às vezes um pouco absurda de algumas partes, mas tipo, foi essa pressão. E eu não gostava dele, como eu já havia dito, mas depois, aí como a gente tava muito tempo conversando, como ele também falou, aí eu comecei a gostar um pouco mais dele. Um pouquinho lá no fundo, você vê Assim, atravessar o coração assim, você vai arranjar um grão de mostarda, a fé. É o que tinha, um pinguinho sozinho. eu gostava dele nessa quantidade na época, mas... Foi uma pedra aqui, tá uma pedra aqui, ó. O coração tava aqui dentro, tive que, martelar pra chegar aqui dentro. Então, eu gostava dele nessa quantidade. Até que ela esqueceu a fala. Até que depois de um tempo, eu também comecei a ver nele características pela qual eu havia orado para Deus para que meu futuro varão tivesse. E ele realmente tinha as características que eu havia orado. E uma delas, depois ele descobriu que eu tinha pedido muito também para Deus que o meu namorado fizesse teologia, fosse pastor. E hoje em dia ele está fazendo o quê? Aqui na UAP, na faculdade? Psicologia. Não, Tô fazendo teologia, a gente tá aqui, ó. teologia. Mostre para as pessoas. Estamos aqui gravando da faculdade. E foi basicamente isso. Então o propósito de Deus e minhas orações foram se cumprindo aos poucos. E nesse meio, muitos pastores, muitos amigos vieram falar com a gente, vieram nos aconselhar. Como a Vitória disse, começaram a chipar. E isso foi um ponto bom, porque pastores começaram a falar com a gente, então aconselhar de forma positiva, assim como os amigos. Mas também assim, teve alguns amigos que mostraram que não eram amigos, teve pessoas que, porque devia ser algo normal na igreja, né? Um namoro cristão, buscar seguir a vontade de Deus, mas infelizmente essas coisas estão se tornando cada vez mais raras. Por isso que surgiu boatos como, porque namore logo, deixe de frescura. E nesse processo a gente passou por isso também. Mas então, em um belo dia, Jorge me manda um textão pedindo, um monte de coisa estava escrita, mas o objetivo no fim era pedindo pra gente entrar em propósito de oração. E eu aceitei. Ficamos em propósito por 3 meses e cada vez mais Deus confirmou nosso relacionamento. Foi quando na virada do ano de 2021 para 2022, ele fez o pedido de, eu ia falar casamento,
pedido de namoro. Se bem que o casamento eu botei a aliança na mão esquerda, tá tão nervoso. Ele se confundiu. Botei da mão Mas foi de esquerda. namoro, então ele pediu na virada do ano. E hoje em dia nós estamos namorando já há 1 ano e 4 meses e meio. E estamos aqui. A diferença do namoro cristão e do namoro mundano, digamos assim, é que o namoro cristão visa o casamento. Você não vai se relacionar com qualquer pessoa. Não é certo também que você se case com ela. Mas você começa pela amizade para ir se aprimorando. Exato. E também, através da amizade que você tem com essa pessoa e também de uma oração racional, você consegue ter o discernimento se aquela pessoa é boa ou não para você. E se você também está sendo boa ou não para aquela pessoa. Se por meio da amizade você já viu que a pessoa não tem os mesmos costumes que você, se a pessoa é meio que irredutível, se não combina com você, pra que se esforçar na decisão de namorar com ela e quebrar a cara? Só porque você vai pela aparência ou por qualquer outra coisa, por dinheiro. Mas pra que se você viu que já não vai dar certo? Porque o namoro é um período pra conhecer, dentro dos limites, mas você não vai se envolver com alguém que você não conhece. O namoro cristão é mais do que um simples namoro. É você se colocar totalmente à disposição de Deus para você escolher, mas ser uma decisão guiada pelo Espírito Santo. Lembra também que durante o período do namoro, você pode ter iniciado ele como uma bênção, mas depois pode desandar e levar maldição. Isso também pode ocorrer. E caso isso aconteça, a culpa não é de Deus. Ele pode ter sim aprovado aquela tal pessoa para você, tudo certinho, e aquela pessoa no início combinava com você, vocês faziam um excelente casal. Agora, se no meio você não estiver cuidando também, mantendo os princípios, orando, continuando orando com ela, esqueça dessa parte espiritual que tem no relacionamento, você vai quebrar a cara também, da mesma forma. E depois não venha colocar a culpa em Deus, porque isso foi culpa de vocês dois. Ah, qual o grande grupo? Sei lá. Angiosperma. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal.